Olá a todos, bem-vindo ao canal. Eu sou o Mestre Dedicado e vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o meu módulo chamado Looting, Innocent Looting. Bom, para o módulo funcionar, eu preciso ter também instalado o módulo Looting Sheet NPC 5e, tá? Quinta edição. Então, eles precisam estar ativados juntos, mas ele não precisa ser necessariamente, tá? Porque ele só precisa estar selecionado aqui para ele poder diferenciar dos outros módulos. Mas eu deixo ele aqui ativado, que é melhor, tá? O Furnace também não é necessário, mas eu acho ele necessário para o Foundry sempre, então eu vou deixar ele sempre ativo, tá? Então tem aqui meus 3 módulos ativos e vamos usar o Innocent Loading. Bom, o que o Innocent Looting faz? Ele basicamente vai fazer uma tentativa de pilhagem, né, de pegar todos os itens que tem na ficha do NPC morto e trazer para a ficha de personagem, com algumas modificações. Então, basicamente isso. A gente tem um personagem, ele vai selecionar o personagem morto e tentar pegar tudo que tem nele, tá? Então, como que usa? Primeiro, o módulo tem uns compêndios, né? Ele vem com compêndio de macro, um macro loot com essa macro de loot. O que você vai fazer? Você vai importar, né? Você vai importar isso daqui, que vai vir aqui para a pastinha de macro. Então você vai arrastar ela para a sua barra de macro e poder usar, tá? Então, a primeira coisa é isso. Então vamos ter aqui então um personagem para poder pilhar, tá? Que no caso é a nossa Acra. Eu vou abrir a ficha dela. Então tem o inventário dela. Eu vou apagar algumas coisinhas aqui só para ficar mais fácil da gente ver, né? Então ela tem uma massa, tem um light crossbow, né? Tem as armaduras, tem os itens dela. Vou apagar isso aqui depois que a gente, tá? Então tem todos os itens de um clérigo primeiro nível, né? Então vou colocar para ela um NPCzinho para ela enfrentar. Esse NPC já vai vir com 0 de HP, tá? Então quer dizer que ele é morto. Se o personagem tiver algum HP, o loot não vai funcionar. Ele vai falar que o personagem está vivo e não é possível lutear ele. Porém vai ter depois um adendo aí, uma versão nova do módulo, que vai ser possível assaltar as pessoas vivas. Aí ele vai fazer teste de Silent Hands e tudo mais, né? Mas vamos se encontrar com o que ele faz agora, né, nessa versão até então, que é lutear esse cara morto. Então vamos abrir a ficha do bandido. O bandido tem uma cimitarra, tem uma light crossbow e uma armadura de couro. Qual que é a ideia aqui? Então, como eu venci ele, eu vou lutear ele. Como eu faço? Eu seleciono o meu personagem. Com o target eu aponto para quem eu quero assaltar. Vou vir aqui no chat porque ele dá um log no chat. E vou tentar fazer um assalto, clicando aqui no loot. Então, salto. Ele vai dar uma mensagem, ó, a distância máxima de interação é 1 grid. O que quer dizer que, para eu poder assaltar ele, eu preciso estar a 1 grid de distância. Então eu vou chegar mais perto dele aqui, para não ter problema. E eu vou tentar de novo. Aqui, ó. Ele vai fazer que fez um loot no bandido. Esse nome é o nome do token, tá? Então ele roubou do bandido, né? Ele pilhou do bandido uma cimitarra e a light crossbow. Você vê que a armadura de couro não aparece aqui. E na ficha dele também não tem mais nenhum dos itens. Ele não aparece aqui porque depois eu vou falar mais para frente do vídeo as configurações no set. Mas eu quero fazer a explicação mais rápida agora. Ele não aparece aqui porque existe uma porcentagem de chance de algum item não ser possível ser pego. Ele desaparece do personagem, mas você tem uma porcentagem de chance daquele item não vir, né? Então ele ou se perde por motivo de estar gasto, ou não é útil, ou simplesmente para não dar tudo para o jogador. Alguns itens não vão passar para o jogador de qualquer forma, como armas naturais, features, spells. Isso aí não vai para o personagem de nenhuma forma. Já lootings e consumíveis vão sempre para o jogador. Então isso é certeza que sempre vai para o jogador.
Os consumíveis ainda tem uma porcentagem lá também para poder sumir. Então ele ainda pode sumir ou não. Mas o looting, né, os itens de looting sempre vai para o jogador. Então a garantia é que aqueles itens sempre vai para a ficha do jogador. Então a gente vai poder ver na ficha do dragãozinho aqui uma cimitarra e uma light crossbow. Então vamos clicar aqui 2 vezes aqui, né? Então a gente tem a cimitarra e a light crossbow aqui, né? Nada da outra, então a gente tem uma. Então esse é o formato mais simples, tá? Vou apagar aqui para a gente ficar mais fácil de ver. Vou zerar umas coisinhas aqui. Esse é o formato mais simples de assalto. Você pode colocar qualquer item aqui. Bom, qualquer item aqui que ele vai pilhar esses itens. Se eu tentar fazer isso aqui de novo nesse personagem, tudo bem que ele não tem nada, mas mesmo que ele tivesse mais alguma coisa lá e a gente tentar pilhar, ele vai falar que não vai ser possível porque a gente já pilhou esse token. Então para ter uma nova pilhagem eu vou ter que remover esse token aqui. Então eu vou remover para a gente não ter mais esse token. E vou explicar uma outra coisa, que é a parte de moedas. Para você dar alguma moeda, né, para fazer uma pilhagem de moeda, não existe um local específico e dificilmente você consegue arrastar de uma ficha para outra moedas, né? Você tem que apagar uma moeda de uma ficha e jogar para outra ficha. Aqui a gente vai fazer eu fiz um sisteminha um pouquinho mais prático de como dar moedas na hora da pilhagem. O que você vai fazer? Eu já criei algumas aqui, mas qual que é a ideia? Você criar um item do tipo looting, né? Do tipo looting, e dar um nome para ele. Para ser moeda, obrigatoriamente, vamos colocar um, né? Obrigatoriamente a gente precisa colocar no fim do nome, né? O nome aqui pode ser qualquer coisa, no caso aqui está Goldens, tá? Então tem um GP, que é a moeda vigente, dentro de parênteses. Então isso é obrigatório, né? No nome do item você vai colocar o nome da moeda entre parênteses para ele entender que esse item é moeda de ouro. Se eu colocar aqui um SP, deixa eu pôr, ele vai, opa, tudo em minúsculo, tá? Se ele colocar o SP, ele vai entender que é para mim dar moedas de prata, né? Se eu colocar PP, peças de platinas e assim vai. Mas vamos deixar o GP, tá? Porque eu quero que dê moedas de ouro. Quantas moedas de ouro que eu quero dar? Essa quantidade que eu vou botar no item. Então são 7, são 10, eu vou colocar 9 aqui, ó. Pá. Tá? Então, quando o personagem lutear esse item, ele vai dar 9 moedas de ouro para quem lutear. Então, só para a gente ver aqui, ó, eu zerei as moedas, tá? Aqui é um personagem novo com os itens novamente e eu vou dar essas moedas de ouro aqui. São 9, tá? Então, no looting, além dos itens selecionados, esse sempre vai vir. Então, ele vai ter que dar mais 9 moedas de looting para o nosso personagem. Então, vamos fazer esse loot acontecer. Eu vou apertar o número 1 aqui, que é mais rápido para ativar. Vamos ali no chat e 1. Tá vendo? Ele conseguiu de novo a cimitarra, conseguiu de novo a light crossbow e conseguiu 9 de GP. Agora, né, vamos ver aqui o personagem. Ele está zerado, né, o bandido. Vamos ver a nossa amiguinha aqui. Então tá com a cimitarra novamente, o light crossbow, vamos apagar. E os 9 moedas de ouro que ele coletou daquele item. Então você colocar SP, qualquer denominação abreviatura que serve para qualquer uma dessas moedas, você colocando ali no final do nome, né, ele vai entender que é um GP. Você pode dar qualquer nome, mas aqui precisa ser obrigatoriamente minúsculo a abreviação da moeda que você quer dar. Existe uma outra forma também de dar moedas, que é as moedas aleatórias. Eu estou usando esse campo aqui para não criar um campo só para isso, né, e nem colocar no nome, mas talvez eu mude para colocar no nome, ainda não sei, ainda estou pensando. Mas eu vou deixar por enquanto aqui, que é no source. Aqui no source, que geralmente é referência da página do livro, como é um item comum, não precisamos ficar preocupado com o source dele, né? Mas eu posso colocar aqui qualquer rolagem de dado, tá? Então eu vou colocar aqui 2d6, tá? Então agora esse item ele vai dar 2d6 de moedas desse tipo. Embora aqui esteja 9, se eu vou colocar qualquer valor aqui, ele vai respeitar esse valor primeiro, depois esse. Então se tiver um valor aqui, ele vai usar esse valor. Se não tiver nenhum valor aqui, ele vai procurar esse valor aqui, tá? Então eu coloquei 2d6 e tem que gerar 2d6 de moedas de ouro
do personagem. Então vamos fazer isso. Como aqui a gente já... Vamos fechar. Vamos apagar esse cara aqui, porque a gente já luteou ele. Opa! Já luteou ele. Vamos puxar de novo aqui os nossos amigos novos. Vamos abrir o bandido aqui e dar esse novo item. Tá. Então lá, aqui. Vamos ver aqui só para confirmar. 2d6. Então ele tem que dar 2d6 de moeda de ouro na hora que eu fizer esse load. Então vamos fazer esse loading aqui. E vamos. Número 1. Tá vendo? Aqui, ó. Ele pegou só a cimitarra dessa vez. Ele não conseguiu pegar a Light Crossbow. E deu 4 moedas que ele jogou os dados ali e sorteou 4. Né, para dar 4 moedas de ouro. Serve para mim para qualquer item. Então isso aqui é uma forma de dar dinheiro, né? Às vezes você fala assim, são 2d10 moedas de ouro para cada personagem que tiver na tela. Então você dá lá uma moedinha de ouro e ele converte aqui no loot. Tá? Uma outra forma de fazer looting é usando tabelas. Tá? Aí como funciona? Aqui, eu tenho um item aqui de tabela. Como ele entende? Eu tenho que chamar ele de table, espaço, o nome da tabela que eu quero que ele procure. Então aqui, table loot 1. Então o que eu vou fazer? Vou fazer uma tabela chamada loot 1. Vamos pegar aqui. Tá? Então eu vou fazer um row table aqui chamado loot 1. Tá? E aqui eu vou dar qualquer lista, fazer qualquer lista de itens aqui. Vamos pegar uns itens de... Então eu vou dar um alquimista, vou fazer um oxigênio, um amuleto, uma armadura ring mail, qualquer coisa desse tipo aqui. Uma splint armor e tudo mais, tá? Então eu crio uma tabela qualquer, com a disponibilização que eu achar melhor, né? Da forma que eu achar melhor, mas ele tem que chamar loot 1. Tá? Então dou update aqui. Se você tiver o Better Table instalado, ele dá um bugzinho às vezes, que é bom você fazer um roll quando você montar a tabela. Senão, tá vendo? Ele vai fazer esse tipo de errinho aqui. Mesmo que você salve com o update, às vezes ele dá esse erro. Mas vamos fechar. Ir lá no table. Tá pedindo porque eu não fiz o roll aqui, né? Não fiz o D4 aqui, ó. Tá, mas é sempre bom gerar testar a tabela para ele dar a leitura, ver se tá vindo o item certinho. Beleza, eu vou apagar esse chat pra gente, né? E fechar aqui. Então, esse item aqui, ó, loot 1, table loot 1, ele vai fazer uma rolagem dentro dessa tabela loot 1 aqui. Né? Vamos apagar o nosso amiguinho, colocar o novo, que a gente já looteou ele, né? Vamos lá, botar um novo. Fechar aqui. Então aqui nesse novo eu vou pôr o item de table loot, tá? E vou fazer o mesmo procedimento. Vamos pilhar ele, tá? Então vamos lá, pilha. Tá vendo? Ó, ele pegou todos os itens mais um item da nossa tabela, que é o Alchemist Jug, né? Então se a gente for ver aqui, ó, o Alchemist Jug deve estar por aqui, ó, Alchemist Jug. Tá? Então você pode fazer qualquer tabela, a complexidade de colocar tabela dentro de tabela, qualquer complexidade de itens, ele vai vir e colocar dentro da ficha do cara. Né? Aqui está com 13, que foi aqueles mais 4 que a gente tinha colocado da outra vez, né? E agora que o Leather Armor veio, né, todos os itens aqui que a gente roubou. Então basicamente é isso aí para a gente fazer usar o loot. Então vou explicar agora um pouquinho das configurações, mas o padrão é isso, dá para entender como é que ele funciona. Então vamos lá nas configurações, eu vou explicar um pouquinho das configurações para vocês. Então tem Innocent Loot. Aqui tem o Loot System. Por enquanto só tem um, eu estou pensando em ver outras formas de looting, tá? Mas por enquanto vai ser esse workflow aqui, tá? Então você vai falar quantos quadrados no grid você quer que a interação aconteça, aqui dá 1,
Lembra da distância do token para o token que vai ser pilhado. Aqui são as porcentagens, tá? Então, para weapon loot, equipamento e consumíveis, né? Equipamentos, armas e consumíveis, ele tem uma porcentagem diferente aqui, mas você pode colocar qualquer uma. Aqui é a porcentagem de chance do item não ser pilhado, tá? Então ele tem 30% de chance da arma não vir, 60% de chance de um equipamento não vir, uma armadura e tudo mais, e 20% de um item consumido, uma poção, um scroll, qualquer coisa de não ir para a ficha, tá? Eu tenho a opção de remover os itens do token, então depois se faz o looting, remover os itens que está no caso o bandido, né? Às vezes você quer manter todo aquele cenário sem alteração, token sem alteração, você não quer que zere a ficha, né? Você quer que mantenha aqui. O cara faça a pilhagem, mas você quer manter os itens com ele aqui, às vezes para reutilizar, depende de como configurar. Então você desabilita, mas eu coloco sempre que acabou, e depois eu troco meus combatentes. Aí loot equipamento item. Aqui ele funciona com esse item embaixo. Com ele habilitado, quer dizer que os itens que esse cara tiver, e ele estiver equipado, ele está equipado a armadura, ele está equipado com a arma, né, seja lá o que ele tiver equipado, existe uma dificuldade maior. Não é dificuldade maior, é uma probabilidade maior daquele item não seja útil de pilhagem. Então eu faço um ágio aqui, né? Adiciono um ágio no acampamento de 5%. Então se um equipamento dele está na mochila, ele tem 60, um equipamento que ele está vestindo tem 60 mais 5. Então ele tem 65% de chance de não estar útil para pilhagem. A mesma coisa com os outros. Então aqui eu vou dar um ágio em cima disso só para equipamentos que estão equipados. Você pode desabilitar aqui, achar que deve funcionar só aqui, ou zerar tudo, também não tem problema, tá? Então basicamente isso que funciona. Então mais para frente vai ter uma pilhagem de criaturas vivas e provavelmente outros modos de pilhagem, né? Sem ser essas porcentagens, esse estilo de... Mas ainda estou pensando em como fazer, tá ok? Espero que tenham gostado, dá uma curtida, qualquer dúvida pode comentar, tá? Quiser alguma coisa, alguma explicação a mais, põe no comentário, a gente vai conversando e vai avançando, ok? Obrigado, gente, até o próximo vídeo.